O senhor falou já de dar uma surra na ultradireita, falou de candidato fascista. É isso mesmo, deputado? A principal motivação para a candidatura do senhor, né, pré-candidatura nesse momento do senhor a prefeito de Belo Horizonte, é esse objetivo nacional de derrotar o bolsonarismo? Não, o principal objetivo é governar Belo Horizonte do ponto de vista democrático. Acho que nós vamos chegar a esse ponto e eu vou poder expor o que é o nosso programa. Mas isso é o principal, governar Belo Horizonte com muita participação popular. Eu tenho propostas muito importantes para isso. Agora, é evidente que o principal oponente, do ponto de vista de programa e de ideologia, é a ultradireita fascista. Contra essa, no segundo turno, por exemplo, nós teremos que estar, caso a ultradireita vá para o segundo turno, unidos para derrotá-los, porque eu acho que seria um mal muito grande, em perspectiva para o Brasil, mas para Belo Horizonte. Uma candidatura cheia de ódio, de preconceitos, de uma prática antidemocrática, ela serviria em Belo Horizonte para dividir o povo e não para unificá-lo em torno de um programa avançado. Um candidato neofascista que fizesse apenas ataques ao presidente Lula e tivesse isso como a sua principal bandeira durante o governo, seria um desastre, porque nós não teríamos, inclusive, recursos que são importantes do governo federal para cá. Então, eles são os nossos principais oponentes, mas o principal objetivo é ganhar Belo Horizonte e governar muito bem com democracia. Agora, deputado, o senhor poderia explicar um pouquinho melhor, né? O senhor falou que seria um mal para BH, né? Que são neofascistas, né? O senhor já disse também que seria uma tragédia ter um prefeito de ultradireita, chamou o Bruno Engler de um adversário perigoso. O que que é esse perigo que o senhor está desenhando para Belo Horizonte, né? Na sua opinião, concretamente, né? O que que aconteceria com Belo Horizonte? O que que é esse perigo? E o senhor não acha também que isso também essa estratégia, né, de amedrontar a população com um candidato rival, enfim, pode dar certo? Queria então entender o que que é o perigo e por que essa estratégia de trabalhar com essa ideia de perigo. Concretamente, é pensar num governo do Bolsonaro no município. Uma tragédia, foi uma tragédia nacional. Do ponto de vista da economia, Bolsonaro gastou, gastou e gastou para tentar ganhar as eleições e o Brasil não viu programas sociais nenhum sendo implementado. Então, o governo Bolsonaro foi um desastre. Eu acho que aqui seria repetição disso. Cito alguns exemplos concretos. Já imaginaram, repito, na saúde, um candidato que se coloca contra a vacina? Como é que nós vamos resolver os problemas de endemia, de epidemia em Belo Horizonte? Se tiver uma nova epidemia, ele vai agir como Calil agiu, por exemplo, em Belo Horizonte, preservando as pessoas, ou vai fazer como Bolsonaro, dizendo que é uma gripezinha e mandando as pessoas ir a campo para morrer? Esse, por exemplo, é um exemplo concreto. Eu diria outros exemplos. Na educação, nós vamos ter uma educação inclusiva para que as pessoas tenham acesso real a um sistema cada vez melhor, incluindo as crianças de 0 a 6 anos, ou vai ser educação cívico-militar, que não deu em nada no governo Bolsonaro, apenas com discurso ideológico? Seria um desastre para o sistema educacional em Belo Horizonte, que veio avançando desde que eu era vereador até hoje. Eu acho que seria destruição da escola por pensamento ideológico. Em relação à questão da convivência entre gêneros, raças, olha, é óbvio que existe aí uma concepção deles equivocada sobre o que são os negros e negras, os seus direitos, as secretarias específicas que devem ter desses assuntos, em relação também à segurança pública. Ao invés de ser uma segurança que você dê às mulheres a condição de ter acesso às creches, vai ser a repressão policial, vai aumentar, portanto, a criminalização nas periferias de Belo Horizonte. Por isso eu digo de forma concreta que um governo com essas características de ultradireita seria um desastre para Belo Horizonte, tem convicção disso. Isso transforma o meu principal adversário. Agora, é claro que a discussão será feita, eu vou depois me ater nesses assuntos pontualmente em programas que nós teremos para melhorar Belo Horizonte, mostrando a diferença. Vou citar um: participação popular. Não é o forte da ultradireita, né? Aliás, não é o forte também dessa prefeitura. Belo Horizonte está abandonada. Eu quero fazer um poder de escuta muito grande com a população. A prefeitura perdeu os ouvidos. Hoje você tem aqui administrações regionais que estão acabadas, não tem função nenhuma. Eu quero voltar a elas ter o papel que tinha de subprefeituras.
revitalizar os conselhos sociais com participação popular, voltar com o orçamento participativo, que foi uma vitória do governo desde Patrus Ananias. E vou criar uma novidade, os territórios da cidadania, criar os territórios onde o índice de desenvolvimento humano é menor, aplicar políticas públicas e chamar o povo para ocupar democraticamente esse território. Uma experiência que eu tive quando governei com Lula, no seu segundo mandato, através dos territórios da cidadania rurais. Vamos trazer isso para Belo Horizonte. Então, isso, por exemplo, diferencia e muito, tanto do programa da ultradireita, mas também, nesse caso, o programa da atual prefeitura. Esse ponto até que eu estava achando interessante aí que o senhor falou, né? A prefeitura está abandonada, o senhor já soltou aí o primeiro ataque ao atual prefeito e pré-candidato também, né? Candidato à reeleição. O senhor considera a gestão dele ruim? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Existe alguma possibilidade de se aliar a ele ou já pela sua crítica, nenhuma possibilidade? Bem, o meu slogan hoje é BH pode mais. E realmente nós podemos avançar muito além do que tem. Essa crítica que eu fiz é pontual a um programa da prefeitura que é a ausência de participação popular. Tenho várias outras críticas. Fazer um estoque car na região do Mineirão, na Pampulha, sem consultar a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a reitora Sandra, que ficou absurdada com este acontecimento, é também um equívoco grave. É falta de escuta e também fazer da prioridade de um determinado setor empresarial aquilo que não é, para a população, de fato, um programa que deveria ser implementado. Fazer corte de água e colocar em risco o hospital veterinário aumenta a minha crítica em relação a isso sobre a questão ambiental. Então, BH pode mais do que isso. Nós vamos fazer mais do que isso. Agora, eu respeito o prefeito, acho que a prefeitura tem avanço também, e avanço que vem, inclusive, do passado. Né? Lembrar que o PT governou aqui por 3 mandatos. O mandato Patrus Ananias foi muito de democracia popular, isso tem que ser resgatado. O Célio de Castro teve uma ação social enorme, inclusive com populações de rua, crianças, e o governo Pimentel, que já o fez junto com o presidente Lula, teve muitas obras de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida. Eu quero juntar essas experiências agora para retomar com o presidente Lula avanços em Belo Horizonte. Deputado, você falou aí de governos do PT, mas existe até uma opinião dos candidatos mais à direita, claro, mas que BH está se inclinando à direita. E quando a gente vê na votação, isso a gente pode analisar também. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi mais bem votado que o Lula no segundo turno das eleições de 2022 aqui. E na última disputa municipal, o candidato do PT, Nilmário Miranda, teve menos de 2% dos votos. Você acha que BH está inclinada mais à direita depois desses governos do PT? E como para reverter essa questão da votação mais à direita de BH nas últimas eleições? Ok, já está sendo revertido. Se você pegar as eleições presidenciais, o ex-deputado, o atual deputado, ex-senador Écio Neves, ex-governador, ele teve 70% dos votos e a Dilma 30% no segundo turno. Depois o Bolsonaro teve 70% dos votos, o Haddad teve 30%. Nessas eleições, o Bolsonaro ganhou de 55% a 45%. Já houve uma boa recuperação e também a recuperação da votação dos deputados federais e estaduais do PT. É um fenômeno que aconteceu nas capitais do Sudeste. Em São Paulo, por exemplo, depois de muito tempo, nós ganhamos também na cidade de São Paulo. Então há uma reversão, sim. E o governo do presidente Lula, com certeza, ele trará também uma visão de que é preciso fazer essa ponte, essa ligação entre BH e o governo. Como sendo eu, candidato do presidente Lula, vice-líder do presidente Lula, eu acho que essa influência de saber que nós precisaremos de grandes obras e que, é claro, o presidente não deixará de ter atenção a Belo Horizonte, seja lá quem for eleito, mas ajuda se a gente tiver o mesmo pensamento, o mesmo programa, concepções iguais daquilo que BH precisa. Então, estou muito esperançoso que nós vamos continuar avançando para obter maioria no segundo turno, numa aliança, que eu acho que será uma aliança contra a extrema-direita, que vai trazer o centro, como o presidente Lula fez também no segundo turno, né, das eleições presidenciais, e já no primeiro turno, com o apoio do nosso vice-presidente Alckmin. Ainda